Bom dia, que a graça e a paz do vosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Hoje vamos falar de Gênesis. Vamos falar hoje do capítulo 14. Capítulo 14 no livro de Gênesis, a parte 4. Meus amados, preste atenção no que eu vou falar agora. Em Gênesis capítulo 14, vai falar que cinco reis se voltaram contra 4 reis. 5 reis se voltaram contra 4 reis. Isso seria uma injustiça. Lutar 5 reis e contra 4 reis seria um massacre. Realmente foi isso que aconteceu. 5 reis, na época de Abraão, lutaram 5 reis contra 4. Eles fizeram uma união para derrotar outros povos. Nessa derrotar os outros povos, estava inclusive uma cidade chamada Sodoma e a outra cidade chamada Gomorra. Essas duas cidades entrou no calendário dos 5 reis. Quando foi invadir a cidade Sodoma e Gomorra, essas duas cidades, Ló estava acampado ali, morando nas planícies do Rio Jordão, próximo à cidade de Sodoma. Quando esses 5 reis vieram, foi para cima desses 2 reis que destruiu ali toda aquela... Os reis ali, os 2 reis se salvou, se esconderam e levaram em cativo. Quem que levou em cativo? Ló. Ló saiu debaixo de uma proteção espiritual de Deus, porque a bênção estava com Ló e automaticamente a bênção estava também com quem? Com Ló. Ele saiu debaixo da proteção de quem? De Abraão, da proteção de Deus. E você preste atenção, quando nós saímos debaixo da proteção de Deus, algo acontece, sem sombra de dúvida, meus amados. Quando nós deixamos de congregar, preste atenção, quando nós deixamos de congregar, quando nós deixamos de orar, de servir a Deus, esse Deus grande, esse Deus poderoso, algo vai acontecer. Por quê? A Bíblia vai relatar que os demônios, ele fica ao redor procurando quem? Uma brecha. Que automaticamente o velho homem vai ressuscitar. Porque quando nós estamos na presença de Deus, se tornamos novas criaturas na presença de Deus. Mas quando nós se afastamos da presença de Deus, automaticamente o velho homem começa a se brotar. Foi isso que aconteceu. Ló sai da presença de Deus. Ló vai para um lugar aonde, uma cidade que só tinham quem? Só pessoas malvadas, só pessoas perturbadas, pessoas ruins. E esses 5 reis invadem Sodoma, invadem Gomorra, e Ló é levado em cativeiro. Ló é levado como escravo. Ló, não somente Ló, todos os bens de Ló, a família de Ló, a esposa, os filhos. Nessa trajetória aí, um dos escravos de Ló escapa. Quando ele vai escapar,
ele vai para onde? Avisar quem? Avisar Abraão. Quando esse escravo de Ló vai avisar Abraão, e Abraão fica ali observando o que esse escravo chega para Abraão e conversa. Fala que foi os reis chegou, invadiram ali e levaram em cativo, principalmente Ló e Abraão, meus amados. Preste atenção. Abraão, ele vai chamar 318 homens. Preste atenção. Abraão vai chamar 318 homens da sua casa, preparados para lutar. Como você vai chamar 318 homens para lutar contra 5 reis? Cada rei ali continha ali 3, 4 mil, 2 mil, 2.500 soldados. Não tem condição. A nossa lógica humana é impossível de lutar contra esses homens. Era impossível. Mas a lógica de Deus, meu amado, a lógica de Deus, a lógica de Deus não tem matemática. A lógica de Deus, ele trabalha nas coisas impossíveis. Não existe a lógica humana. A gente pode ter a lógica humana. A gente pode somar 1 mais 1, 2, com mais 1, 3, mas a lógica de Deus não existe isso. Você acha que para Deus existe os minutos, o segundo, as horas que a gente coloca a data, a gente coloca os minutos, o segundo? Não, isso aí é a lógica humana. Que tem 12 horas, que tem 24 horas, isso é a lógica humana. Deus não trabalha nessa lógica humana. Deus trabalha ao nosso contrário. Deus trabalha a lógica dele. Não é a nossa lógica, é a lógica de Deus. E logo ali Abraão começa a preparar aqueles homens. E Abraão é considerado um homem da fé, porque é impossível. Mas ele foi acreditando que Deus ia entregar aqueles 5 reis para ele ali. Ele já foi acreditando na vitória. Porque da mesma maneira que Deus agiu ali no Egito, Abraão já foi acreditando, meus amados. E Deus chama Abraão, presta atenção. Deus chama Abraão. Porque Abraão, meus amados, você acha que Abraão ia para uma guerra sem consultar Deus? E Deus foi ali, e Abraão ali fala com fé. E Abraão, olha, presta atenção, que eu vou falar. Abraão ouve Deus e fala: eu vou te dar uma estratégia. Uma estratégia magnífica. Olha, esse é nosso Deus, meu amado. Esse é nosso Deus. Vai dar uma estratégia para Abraão ganhar essa guerra. E Deus vai estar lá junto. Os anjos do Senhor vão estar ali pelejando. Olha, sabe que Deus fala para Abraão? Fala assim: Abraão, eu vou te dar uma estratégia. Você vai lutar não de dia, você vai lutar à noite. Você vai lutar à noite. Preste atenção, meus amigos. Tem coisas da nossa vida que precisamos sair do nosso comodismo. Tem coisa da nossa vida que precisamos sair do nosso conforto, da nossa cama, do nosso celular, do sofá, para buscar Deus de madrugada. Porque foi isso que aconteceu. Abraão lutava à noite. E quando de dia,
Quando de dia o rei observava que tinha muitos soldado morto, eles procuravam quem estava matando esses soldados, eles não sabiam quem estava, porque o anjo do Senhor cegava eles durante o dia, eles não enxergavam onde que Abraão estava acampado, eles não enxergavam o homem, os soldados de Abraão, os homens ali. Que eu tenho algo de Deus para passar para você, meus amigos. Abraão vai lá e ganha essa guerra. Abraão vai lá, luta e traz toda a família de Ló, traz os filhos de Ló. Sabe o que aconteceu, meus amigos? Sabe o que aconteceu? Veio um rei chamado, presta atenção, esse rei de Salém, esse rei chama Melquisedeque. A Bíblia não vai relatar quem é esse rei, mas a Bíblia vai relatar que ele servia um Deus altíssimo, um sacerdote de excelente. Ele vai lá em encontro, sabe de quem? De Abraão. E abençoe Abraão pelas vitórias que Deus deu na vida de quem? De Abraão. Sabe o que Abraão faz? Primeiro dízimo de toda a Bíblia, quem dizimou foi Abraão. Foi o primeiro dízimo que Abraão deu para o Senhor. Foi quando foi ali na apresentar, ali foi a primeira dízimo que Abraão deu ao rei de Salém, sacerdote Melquisedeque, deu tudo. E eu falo para você, não somente, meus amados, os dois reis, chegou para Abraão e falou assim: Abraão, tudo que você conseguiu lá é seu, porque era lei, uma vitória de um rei, tudo que está lá, a esposa, servo, os bens, gado, tudo, tesouro, pertence ao vencedor. Sabe o que aconteceu? Abraão não quis nada. O rei de Sodoma e o rei de Gomorra falou: olha, Abraão, tudo é seu. Sabe o que Abraão disse? Eu não quero nada que vem de vocês para dizer que eu me enriqueci através de vocês. Não. O que Abraão está dizendo ali, meus amados? O que Abraão está dizendo? Abraão está dizendo o seguinte: ele serve um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus criador do céu e da terra. Abraão está dizendo ali que as coisas deles ali são coisas dedicadas a outros deuses. Preste atenção o que eu quero dizer para você. Quando o inferno se levanta contra você, pode ter certeza de uma coisa: Deus está ali para pelejar contra a sua vida. Deus é fiel. Somente crê que da mesma maneira que Abraão crê, Abraão teve fé. Com 318 homens, Abraão foi para a batalha. Levanta, meus irmãos. Levanta, vai guerrear contra o inferno, porque nosso Deus está ao nosso lado. A Bíblia vai relatar que tem um anjo poderoso batalhando a nosso favor. Só precisamos de nós, precisamos nos levantar, precisamos nos posicionar. Sai e vai para a guerra, pode ter certeza que Deus está com você.